Se esse vídeo apareceu para você, não foi por acaso. Deus quer falar contigo agora. Mas antes, vamos acalmar sua mente. Feche os olhos por alguns segundos. Ouça a batida do seu coração, sinta o ar entrando e saindo lentamente. Deixe os pensamentos desacelerarem. Relaxe sua mente e o seu corpo. Quando estiver pronto, abra os olhos. Eu não sei exatamente o que você está passando hoje. Talvez você esteja cansado de tentar e nada mudar. Talvez você tenha acordado mais uma vez com aquela sensação de peso no peito, como se a vida estivesse andando, mas você estivesse parado. Talvez as contas estejam acumulando, as pessoas estejam se afastando, os planos estejam dando errado e você esteja começando a achar que o problema é você. E o pior não é nem a dificuldade, é o silêncio. É sentir que ninguém percebe sua luta. É sorrir por fora e estar quebrado por dentro. Mas presta atenção em mim por alguns segundos. Você não chegou aqui por acaso. Você não clicou sem motivo. Algo dentro de você ainda não desistiu. E isso já é prova de que sua história não terminou. Porque a verdade é que existem momentos na vida em que a gente não precisa de mais força, precisa de direção. A gente tenta ser forte o tempo todo, tenta resolver tudo sozinho, tenta não preocupar ninguém, tenta fingir que tá bem, mas por dentro só queria um sinal dizendo: continua, vale a pena. E é exatamente isso que você está recebendo agora. Não é coincidência você estar ouvindo essas palavras justamente hoje, justamente nesse momento em que sua mente está cheia, em que você está duvidando de si mesmo, em que você talvez pensou em desistir de algo importante. Deus sabe o dia em que você iria precisar escutar isso. E chegou. Você não é fraco por se sentir cansado. Você é humano. O problema é que você está medindo sua vida pelo momento atual e não pelo caminho completo. Hoje você olha ao redor e vê atraso, mas Deus olha e vê construção. Hoje você vê portas fechadas, mas Deus vê proteção. Hoje você vê rejeição, mas Deus vê redirecionamento. Nem tudo que não deu certo foi perda. Muitas coisas foram livramento que você ainda não entendeu. Tem gente que está assistindo isso achando que ficou para trás na vida, que todo mundo está evoluindo menos você, que sua idade não combina mais com seus resultados, que você deveria estar em outro lugar, com outra estabilidade, outra realidade. E essa comparação silenciosa vai drenando sua esperança aos poucos. Mas existe uma coisa que você precisa gravar. Sua vida não está atrasada, ela está em preparação. Existe um tempo invisível onde nada parece acontecer, mas tudo está sendo organizado. A raiz cresce no escuro antes da árvore aparecer. Você está no período da raiz. E o problema é que a raiz não recebe aplausos. Ninguém parabeniza quem está tentando melhorar em silêncio. Ninguém vê suas noites preocupadas, suas orações baixas, suas decisões difíceis, seus medos enfrentados sozinhos. Mas é exatamente aí que sua força está sendo construída. Perseverança não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce quando você decide continuar mesmo sem garantia nenhuma. Talvez você tenha começado muitas coisas e parado no meio porque achou que não era capaz. Talvez alguém falou que você não ia conseguir e você guardou isso dentro de você por anos. Talvez você esteja carregando uma versão antiga de si mesmo, baseada em erros do passado, e isso está te impedindo de tentar de novo. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. Você não é definido pelo que não funcionou antes. Você é definido pelo quanto insiste em tentar novamente, sabendo que pode doer. Existe uma diferença enorme entre quem vence e quem desiste. Não é talento, não é sorte, é permanência. A maioria das pessoas não falha porque não consegue, falha porque para cedo demais. O milagre geralmente acontece depois do momento em que quase todo mundo abandona. E você talvez esteja exatamente nesse ponto agora, cansado o suficiente para parar, mas perto demais para desistir. Respira fundo um segundo, acalma sua mente. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa dar o próximo passo possível. Deus não te cobra velocidade, Ele te pede continuidade. Você não precisa correr, você precisa continuar. Pequenos avanços ainda são avanços. Um dia de cada vez ainda constrói uma vida inteira.
Existe uma paz que nasce quando você entende que não precisa controlar tudo. Algumas batalhas não são vencidas na força, mas na persistência silenciosa. Enquanto você está preocupado achando que nada está acontecendo, Deus está movendo coisas que você não vê. Pessoas certas, oportunidades certas, ideias certas, momentos certos. Só que tudo chega no tempo em que você está preparado para não destruir aquilo que pediu. Você acha que está esperando, mas muitas vezes é a vida que está esperando você amadurecer para receber. Porque aquilo que você quer pode ser bênção hoje, mas teria sido peso ontem. E é por isso que você não pode desistir agora. Sua história ainda está sendo escrita. O capítulo difícil não define o final do livro. Tem algo bom te esperando mais adiante. Não porque você merece mais que os outros, mas porque você decidiu não abandonar a própria caminhada. A perseverança muda destinos. Cada dia que você não desiste, você altera o rumo da sua própria vida sem perceber. E um dia você vai olhar para trás e entender por que teve que passar exatamente por aqui. Se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas muito importante. Escreve nos comentários: eu não vou desistir. Não é para mim, é para você marcar uma decisão. Quando você escreve, você assume um compromisso com a própria história. E toda vez que voltar aqui, vai lembrar do dia em que decidiu continuar. E se essa mensagem falou com você, deixa o like agora. Isso faz o vídeo chegar em alguém que talvez esteja pensando em desistir hoje à noite. Às vezes você não imagina, mas um clique seu pode ser a resposta de outra pessoa. E se você quer continuar recebendo mensagens assim, se inscreve no canal, porque sempre que você precisar de um lembrete de que ainda há esperança, você vai encontrar aqui. Agora guarda isso antes de sair. Você não está perdido, você está em construção. Você não é fraco, você está em processo. E você não chegou até aqui para terminar aqui. Deus ainda está escrevendo sua história e as melhores páginas ainda não foram lidas.